Sabe como um estado funciona de verdade por dentro? Hoje, a gente vai meio que desmontar a anatomia de Goiás para entender a fundo a sua complexa organização política e administrativa. É um baita caso de estudo que mostra muito sobre como uma região tão grande e importante se articula. Para começar, olha só esse número: 246. Isso mesmo. Esse é o número de municípios que formam o estado de Goiás. É uma escala gigantesca que já dá uma boa pista da complexidade que a gente vai mergulhar agora. E aí que vem a grande pergunta, né? Como é que um estado só consegue funcionar como se fossem 246 mundos diferentes? Como se administra no dia a dia uma entidade tão vasta e, ao mesmo tempo, tão fragmentada? Bom, para a gente começar a desvendar isso, o primeiro passo é entender uma coisa fundamental sobre Goiás. É um estado de contrastes. E não são poucos, viu? Para sacar a dinâmica de lá, a gente precisa olhar de frente para essa diversidade imensa e para as disparidades econômicas que definem o lugar. E o pulo do gato está aqui, olha só. Goiás funciona como se fosse o Brasil em miniatura. Cada um daqueles 246 municípios tem sua própria autonomia política, administrativa e financeira. E esse modelo, que é um espelho da estrutura do país, é a chave de tudo. É onde nascem as oportunidades, mas também os grandes desafios. Certo, mas como é que essa estrutura toda foi construída? Não foi do dia para a noite, claro. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para os blocos de construção do Estado. Afinal, para entender o presente, é sempre bom dar uma olhada no passado. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a jornada. Tudo começa lá em 1748, quando Goiás se torna uma capitania autônoma, se separando de São Paulo. Depois, damos um salto para os anos 50, quando acontece um verdadeiro boom na criação de municípios, muito por causa da expansão da agricultura. E, finalmente, o grande marco, a Constituição de 88, que consolida o modelo atual, dando muito mais poder e autonomia para esses municípios. A estrutura de hoje é resultado direto dessa história. Ok, mas com tanta divisão, como o governo consegue planejar o futuro? É aí que entra um conceito moderno e super importante: as regiões geoeconômicas. O que é isso? É basicamente um jeito mais inteligente de organizar o mapa, agrupando municípios que têm características parecidas na economia, na sociedade, na produção. É a estratégia para conseguir gerenciar essa diversidade toda, pensando em áreas funcionais e não só nas linhas políticas do mapa. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria, que tal ver como isso funciona na prática? Bora fazer um tour rápido por Goiás para ver como essa ideia das regiões se manifesta de verdade e, principalmente, para sentir o tamanho das diferenças que existem por lá. E a nossa primeira parada é no sudoeste goiano. Pensa numa região que é o coração pulsante da economia do estado. É aqui. É a grande potência do agronegócio, o verdadeiro motor que puxa Goiás para frente. E o que faz essa região ser tão forte? Bom, é uma combinação de fatores. É uma das áreas mais prósperas, movida pelo agronegócio e pelas agroindústrias. Também funciona como um centro logístico fundamental, com polos importantíssimos como Rio Verde e Jataí, que organizam toda essa dinâmica. Agora, vamos sair do motor econômico e ir direto para o centro de comando, a região metropolitana de Goiânia. É o coração administrativo e populacional do estado. É aqui que se concentra a maior parte da população e da atividade econômica. A capital, Goiânia, é o cérebro de tudo: administração, política, serviços. Mas, claro, esse crescimento acelerado também traz junto aqueles desafios enormes de mobilidade e moradia, bem típicos das grandes metrópoles. E essa comparação aqui, nossa, ela basicamente resume o maior dilema de Goiás. De um lado, você tem o sudoeste próspero, conectado, movido pelo agro. Do outro, as regiões norte e nordeste com uma realidade bem diferente. Menos dinamismo econômico, muitos desafios sociais, falta de infraestrutura. São de fato dois mundos bem distintos dentro de um mesmo estado. Exato. O ponto é que cada uma dessas regiões apresenta dinâmicas econômicas e sociais específicas. Essa frase reforça que não estamos falando de diferenças pequenas, mas de realidades totalmente diferentes, que operam com lógicas próprias, mesmo estando no mesmo território. Então a pergunta que fica é: como o Estado lida com isso? Vamos para a nossa última parte para ver justamente isso: como Goiás tenta equilibrar o futuro, enfrentando essas disparidades e planejando um caminho mais justo para todos. E os desafios de hoje não são nada simples. A gente está falando da fragmentação em 246 governos, do crescimento descontrolado em volta das grandes cidades,
dessas desigualdades regionais profundas que acabamos de ver e das limitações de dinheiro e de pessoal nos municípios menores. É um quebra-cabeça bem complicado de montar. Mas existem caminhos sendo propostos. As soluções passam por fortalecer o planejamento regional para todo mundo pensar além do seu próprio município, também por incentivar a cooperação entre as cidades para resolver problemas em comum e, claro, priorizar a sustentabilidade e implementar políticas públicas focadas diretamente em reduzir essas desigualdades. No fim das contas, o objetivo final de todos esses esforços de planejamento é um só, e bem claro: promover um crescimento econômico que seja equilibrado e que consiga, de fato, diminuir as enormes desigualdades que marcam o território goiano. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Será que o plano de um único Estado consegue, de verdade, criar uma prosperidade que seja equilibrada para todas as suas 246 partes? É o imenso desafio de construir unidade e equidade a partir de uma diversidade tão profunda.